Olá, seja muito bem-vindo a mais uma Pitada de Reumato. O bate-papo de hoje é sobre progressão radiográfica nas espondiloartrites axiais. Venha comigo nessa. Seja muito bem-vindo à comunidade Reumato Learning. Bora arrebentar! Muito bem, você sabe que não é todo paciente com espondiloartrite axial que evoluirá para alterações radiográficas. Tem como a gente saber quem vai evoluir ou não? Certeza a gente não tem. Porém, tem algumas pistas que a gente pode sim identificar nesse paciente e ficar mais de olho nela. Antes disso, vamos lembrar sobre esse conceito que nós conseguimos hoje em dia diferenciar as espondiloartrites axiais em radiográfica e não radiográfica. Isso só foi possível após a inclusão da ressonância nos critérios classificatórios a partir de 2009 pelo grupo ASAS. Com a ressonância, com essa ferramenta em mãos, nós conseguimos então identificar os pacientes com uma forma muito mais precoce da doença. E é isso que nós queremos, diagnóstico precoce e tratamento precoce, para dessa forma evitarmos alterações radiográficas irreversíveis, melhorando em muito o desfecho e a qualidade de vida dos nossos pacientes. Então é o seguinte, como que a gente faz essa classificação? Normalmente é um indivíduo, um homem jovem, abaixo de 40 a 45 anos, segundo o critério classificatório, abaixo de 45 anos, em geral abaixo de 40 anos, com uma lombalgia crônica, ou seja, acima de 3 meses, de caráter inflamatório. Esse é o clássico. Se o paciente apresenta alterações radiográficas de sacroiliite, ou seja, uma sacroiliite grau 2 bilateral ou grau 3 ou 4 unilateral, ele é classificado como uma espondiloartrite axial radiográfica, certo? Se esse mesmo paciente, homem, jovem, com lombalgia crônica inflamatória, tem um raio-x normal, porém tem alterações na ressonância, com edema medular ósseo, por exemplo, ou se não, esse mesmo paciente tem o HLA-B27 positivo, com 2 ou mais outros achados clínicos ou laboratoriais, ele também é classificado como uma espondiloartrite axial não radiográfica. Esses outros achados nós conhecemos bem: artrite, entesite, dactilite, manifestações extra-articulares, tais como veíte, psoríase, doença inflamatória intestinal, aumento do PCR e também uma boa resposta ao uso do anti-inflamatório. Muito bem, dessa forma a gente consegue classificá-lo então, espondiloartrite axial radiográfica, alteração no raio-x, de não radiográfica. Mas como a gente vai saber quem vai evoluir? Quem são as pistas então? A gente vai dividir elas em 4 grupos aqui. Tem os fatores preditores relacionados ao paciente, os fatores preditores relacionados aos biomarcadores inflamatórios, aos scores de atividade e a imagem, a ressonância. Falando do paciente, então, ser do sexo masculino já é um fator de risco para progressão radiográfica. Nós sabemos que a maioria dos progressores são do sexo masculino. Uma outra coisa, a obesidade é um fator também de risco importante, o tabagismo e fatores biomecânicos, estresse biomecânicos de repetição. Indo agora para os biomarcadores, o que a gente utiliza no dia a dia, o que são? PCR e VHS. Temos outros escritos, porém no nosso dia a dia o que a gente tem de mais fácil acesso seriam o PCR e VHS altos. Além disso, score de atividade, ASDAS e BASDAI altos, que normalmente estão associados ao PCR e VHS alto. E por último, falando de imagem, quando a ressonância apresenta áreas extensas de edema medular ósseo, ou se não, metaplasia gordurosa, lipossubstituição gordurosa, ou se não, já a presença de algum sindesmófito, isso também confere fator de risco, fator preditor para a evolução radiográfica.
É importante a gente saber disso? Muito importante, pois aqui tem fatores que a gente consegue modificar. A ressonância, a gente consegue modificar a ressonância? Vai lá e não inflama tanto não. Vamos tirar essa gordura, essa metaplasia gordurosa da ressonância. Não, a gente não consegue isso, não é? A gente não consegue. Porém, a gente consegue o quê? Modificar fatores relacionados ao paciente, por exemplo. Obesidade, então a importância da perda de peso. Cessar tabagismo. Diminuir a carga biomecânica que esse paciente às vezes tem. Às vezes ele é algum tipo de trabalho ou ele pratica algum esporte que tenha muito trauma. A gente consegue modificar isso. A gente consegue tratar esse paciente e com isso diminuir os níveis de PCR e VHS, diminuir, portanto, o seu grau de inflamação, melhorando também seus scores de atividade. Portanto, conhecendo esses fatores preditores radiográficos, nós poderemos oferecer um tratamento mais eficaz para o nosso paciente, melhorando seu desfecho e evitando alterações radiográficas irreversíveis. Se você gostou desse conteúdo, curta, comente, compartilhe, deixe aqui seus comentários e conto com você na nossa próxima Pitada de Reumato. Um forte abraço!